Então vamos lá. Forças especiais, força-peso, força normal, que é o tema da aula de hoje, beleza? Na próxima aula, vamos introduzir aos poucos o conceito de sistema de forças, que vai ser usado nas próximas milhares de aulas da gente, ok? Vamos lá. A força-peso, senhores, é uma força que vai estar associada à gravidade. E como que ela funciona? Por exemplo, um planeta, um corpo, a Terra atrai você, ao passo que você atrai a Terra. A Terra atrai você, ao passo que você atrai a Terra. A Terra atrai você, ao passo que você atrai a Terra. Essa força de atração entre corpos massivos, isto é, corpos com massa, chama-se gravidade. Olha só, a gravidade, ela aponta onde? Na direção do raio da Terra. Ok? Então, a força-peso, é uma força central. Ela atua em relação ao centro de massa dos corpos, beleza? Se nós pegarmos, por exemplo, a região muito pequenininha do planeta e formos ampliando, vamos perceber que isso aqui vai acontecer. Como assim? Pelo simples fato de que o peso, ele vai sempre apontar para onde? Para o centro da Terra. No meu estúdio aqui, senhores, tem 3 pessoas aqui dentro. Em relação a gente, o centro da Terra fica onde? Embaixo da gente. Então vamos lá. Com 2 olhares. No olhar macroscópico, o peso atua o quê? Na direção do raio da Terra. No olhar microcósmico, que é o caso da gente aqui na sala de aula, por exemplo, o peso ele vai atuar o quê? Na direção da Terra. Só que a direção da Terra para a gente fica onde? Embaixo da gente. Então, resumindo, a nível global, na direção do raio. A nível local, vertical para baixo. Como nós não estamos falando de gravitação ainda, vamos focar nessa abordagem. A abordagem que o peso atua verticalmente para baixo. Por que isso? Porque nós vamos estudar corpos pequenos em relação à Terra. Quando estudarmos corpos grandões, como por exemplo planetas, luas, sóis, aí a gente vai mudar um pouco de figura a nossa abordagem, ok? Por enquanto, o peso ele vai atuar verticalmente para baixo. E nós podemos calcular o peso da seguinte forma. O peso ele vai ser o quê? A massa vezes a gravidade. E nessas horas, você deve ter alguma dificuldade para compreender peso e massa. Porque muitos de vocês estão acostumados a acreditar que peso e massa são sinônimos. E não são. E eu listei 3 diferenças entre eles. Primeira diferença, o peso é um vetor. Possui módulo, direção e sentido. A massa é um escalar. É um número. Ok? É um número. 2, 3, 4, não tem direção nem sentido. Segunda diferença, peso é força. É medido em newtons no sistema internacional. E massa, em quilos. Terceira e última diferença, o peso varia e a massa constante. Essa última principal. Como assim? Suponhamos que vocês tenham 80 quilos. Eu magro. Na Lua, você também vai ter 80 quilos. Na Terra, você tem 80 quilos. Em Júpiter, você tem 80 quilos. No Sol, vai ser 80 quilos de cinzas, mas vai ser. Em qualquer lugar que você vá, a sua massa sempre o quê? Sempre constante. Já quando eu falo de peso, o peso depende do quê? Da gravidade local. E aí eu vou te explicar para você uma diferença que é meio incorreta, mas
vai ajudar você a perceber um pouquinho essa ideia. Quando eu falo, por exemplo, em peso, eu tenho a sensação de massa. Por exemplo, você vai para a Lua, que a gravidade é menor, você sente mais leve. Vai para Marte, que a gravidade é maior, sente mais pesado. Então o peso ele tem a ver o quê? Ele tem a ver com a massa, que é uma constante, vezes quem? A gravidade de cada região do universo. Por exemplo, você tem 80 quilos na Terra. Vai ter o mesmo na Lua e Júpiter no Sol. Se eu falasse em peso, na Lua seria um, na Terra seria outro, em Júpiter seria outro e no Sol seria outro. Por quê? Porque possuem gravidades diferentes. Ok? Vamos aqui a uma questão muito simples, porém muito útil. Que é o seguinte. Um corpo de 5 kg é medido na Terra. Determine o peso na Terra, massa na Lua e peso na Lua. Ora, peso que é? Massa vezes gravidade. Massa na Terra, 5. Gravidade terrestre, questão me deu 10. 5 vezes 10, 50. Peso é uma força, é medido em Newton. Letra B, massa na Lua. Eu sei que a massa é uma constante. Então, ou seja, se tem 5 quilos na Terra, vai ter a mesma massa na Lua. A mesma massa, não o mesmo peso. E quanto que é o peso na Lua? Massa, 5. Gravidade da Lua, 1,6. Isso vai dar 8 newtons. Tá clara a diferença entre peso e massa? Essa questão ilustra muito bem isso, ok? Segunda força que nós vamos estudar é a força normal. A força normal, senhores, ela vai ser a força perpendicular à superfície, ao plano. O que é a superfície? É chão, é parede, é teto. Tudo isso aqui é uma superfície, ok? Por exemplo, aqui tem um plano, perpendicular a ele, eu tenho a força normal. Aqui tem um plano, perpendicular a ele, tem a normal. Aqui tem um plano, perpendicular a ele, tá meio tortinho, tem o normal. Aqui tem um plano, perpendicular a ele, eu tenho a normal. Então, normal é a força perpendicular ao plano. E qual é o papel da normal? Vamos lá. Pare e pense contigo. Se o peso me puxa para baixo, há de se esperar que eu seja tragado pela Terra. Porque olha só, se a Terra me puxa para baixo, eu deveria o quê? Ser sugado para dentro da Terra. Isso acontece? Não. Porque a superfície, que é o chão que eu piso, reage com uma força perpendicular, impedindo o quê? Que isso aconteça. Então, a normal, ela vai existir sempre que houver o quê? Contato. Por exemplo, vou viajar um pouquinho, vou aloprar, não me julguem. Encostei a mão na parede. Eu deveria o quê? Atravessar a parede. A parede cria uma força perpendicular a ela para impedir que a minha força seja suficiente para atravessar a parede. Essa é a força normal. A normal é uma força que vai reagir ao contato. Toda vez que houver contato, vai ter o quê? Normal. Ok? Ah, professor, a normal é reação ao peso? Então, não. Não é reação ao peso, tá bom? Risca isso na sua vida. A normal não é reação ao peso. Ela é reação ao plano. Como assim? Olha onde que está a reação ao peso. No centro da Terra. E onde que está a reação normal? Olha, o chão empurra o corpo para cima, o corpo empurra o chão para baixo. Ah, então a reação da normal está no chão? Mais ou menos. O chão empurra o corpo para cima, o corpo empurra o chão para baixo. A parede empurra o corpo para um lado, o corpo empurra a parede para o outro.
O teto empurra o corpo para baixo. O corpo empurra o teto para cima. Ou seja, a reação anormal está o quê? Na superfície de contato. Professor, agora eu vou te ensinar um negócio que vocês já erraram isso. Atenção. Vocês aprenderam errado ou entenderam errado, que eu acho mais provável, de que o peso é igual ao normal. Esse é um erro muito grave, eu tenho que desconstruir isso de vocês agora em algumas questões, algumas poucas questões. Vamos lá. Vamos colocar as forças. Para baixo, temos peso. A propósito, aviso, nessa aula e nas próximas, consideraremos o peso, a gravidade como sendo 10, tá? O que para vocês não é novidade nenhuma, né? Para baixo, qual força? Peso. 2 vezes 10. 20. Para baixo, tem qual força? Peso, que é massa vezes gravidade. Massa vale quanto? 4. Gravidade vale 10. Peso vale quanto? 40. Para baixo, qual força? Peso. O que vai ser o peso? Massa vezes gravidade. A massa vale 6, gravidade vale 10. Peso vale quanto? 60. Para baixo, qual força? Peso. Que é massa vezes gravidade. 5 vezes 10? 50. Colocamos o peso. Perpendicular ao plano, normal. Perpendicular ao plano, normal. Perpendicular ao plano, normal. Perpendicular ao plano, normal. Atenção, quero calcular quanto vale normal. Percebam que a normal não é uma força equacionável, tá, gente? Não tem uma equação para ela. Olha só. O tio colocou, por exemplo, esse apagador em cima da mesa. Ele está subindo? Não. Está descendo? Não. O que isso quer dizer? Que as forças que puxam para cima são iguais às forças que puxam para baixo. Então, a força que aponta para cima, que é normal, vai ser igual à força que aponta para baixo, que é o peso. Ué, nesse caso, normal é igual ao peso. Vai sempre ser? Claro que não. Aqui, ó. Eu preciso de um suporte. Aqui, senhores. Um corpo, ó. Aqui tem o chão, né? Pressionei o corpo para baixo. Ele está subindo? Não. Está descendo? Não. Ó a figura. Botei o bloco no chão. Não dá para vocês verem. Ele vai subir? Não. Vai descer? Também não. Essa força aqui não é capaz de fazer ele subir. Essa força aqui não vai afundar o chão. Então não sobe, não desce. Isso quer dizer que ele está parado. Que as forças que apontam para cima, normal, terão que ser igual que as forças que apontam para baixo. 30 mais 40, normal igual a 70. Ué, a normal vai ser sempre igual ao peso? Claro que não. Ela pode ser igual ao peso, porém também pode ser o quê? Maior que o peso. Tá parado, ele sobe? Essa força aqui é capaz de fazer ele descer? Claro que não. Essa força aqui é capaz de fazer ele subir? Não, porque ela é menor que o peso. Então ele sobe? Não. Ele desce? Não. O que isso quer dizer? Que as forças que apontam para cima, normal mais 40, são iguais às forças que apontam para baixo. 60 menos 40, 20. Beleza? Vamos lá. Aqui. Esse corpo aqui, ele vai descer, ele vai afundar o chão? Não. Ele vai subir? Sim ou não? Vai. Porque essa força aqui, diferente desse caso aqui, essa força é maior que o peso. Aqui não era. Essa força é maior que o peso.
Como ele é maior que o peso, ele vai subir. Se ele vai subir, ele vai o quê? Perder o contato. Então, nesse caso, a normal vale quanto? 0. Porque não há mais superfície. Ué, o que isso quer dizer? Quer dizer que a normal ela pode ser igual ao peso, a normal ela pode ser maior que o peso, a normal ela pode ser menor que o peso, ou ela pode nem existir. Esses 4 exemplos mostram a vocês a importância de entendermos essa ideia. O que acontece? Se não sobe ou não desce, eu posso afirmar que eles se anulam. Então isso aqui tudo está sendo o quê? Anulado, porque não sobe ou não desce. Ah, o último se anula? Claro que não. Como essa força é maior que esse, ele vai o quê? Subir. E esse era o tema da aula de hoje, tá bom? Tá certo, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.